Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney, aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá, e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmosis II. Tá bom, Tutmosis II. Segundo o professor e pastor Rodrigo Silva, da Adventista do Sétimo Dia, vocês podem ver que ele acha, lembrando que é um achismo ainda, certo? Que é Tutmosis III, o faraó, lá da época do êxodo de Moisés. Bom, os cinemas, como ele mesmo falou aí no vídeo, diz que foi Ramsés, tá? E Ramsés, ele acha que não. Mas entre o achado do cinema e o achado dele de Tutmosis, que coloca Moisés lá na 18ª dinastia, então vamos ver se esses dois dados aqui, ó, Ramsés, Tutmosis III, ele falou de Hatshepsut, a faraó mais extraordinária que já pisou nas terras do Egito, reinou por 22 anos. Vamos verificar essas 3 histórias à luz da arqueologia para ver se a gente acha o faraó do êxodo, porque o escritor bíblico deixou uma pegadinha, né? O faraó, a filha do faraó, mas a gente sabe que o escritor bíblico, na malandragem, não colocou o nome. Então resta a gente aqui fazer toda aquela análise para verificar se a gente acha esse tal do faraó do êxodo. Vamos lá? Vamos lá, em busca do Moisés histórico. Vamos lá nessa aventura. Vamos começar com Moisés. Segundo a Torá, viveu por volta de 120 anos. Teria nascido em 1560, antes da Era Comum, falecido em 1440. Olha a primeira verificação do rabinato aí. A segunda e outra tradução rabínica, Moisés teria vivido entre 1391 e 1271. A academia, que é a teologia cristã e as demais, data Moisés de 1200, certo? E aí a gente tem que tirar os 430 anos de escravidão. Então, por volta de 1200, aí segundo a academia cristã. Não há um consenso 100%. Por quê? Falta prova arqueológica. Não tem prova arqueológica. Então, tem que ser no chutômetro. O que existe são inúmeros trabalhos acadêmicos provando que essa história é um mito, como o caso do judeu Israel Finkelstein e o brasileiro José de Ademar Caef. O judeu aqui escreveu a Bíblia Desenterrada e o brasileiro a Bíblia Arqueológica. Ambos os livros provam que Moisés é um mito. Não tem nenhum caco de cerâmica que prove que ele existiu. Agora vamos começar com Ramsés. O seu reinado foi entre 1279 e 1213. Então ele era da 19ª dinastia egípcia. O seu nascimento foi em 1303, seu falecimento foi em 1213. A tumba dele tá lá no Vale dos Reis, aqui tá a referência. O seu pai Seti-I e a sua mãe Tui aí, e a estátua. Se isso for verdade, então o faraó opressor mencionado no Êxodo, capítulo 1, versículo 2 e 2 aqui e 23, foi Seti-I, reinou entre 1290 a 1279 antes da Era Comum, e o faraó durante o Êxodo foi o Ramsés II, 1279 e 1203. Se isso for uma verdade, tá? Peguei essa fonte do Wikipedia lá, se vocês abrirem e colocar faraó do Êxodo lá, é uma briga lá, cada um dizer, eu acho que é aqui, eu acho também que é aqui. Então, resumindo, Moisés, caso tenha sido uma pessoa real, isso aqui eu tirei do Wikipedia, certo? Provavelmente nasceu no final do século XIV, da Era Comum, e o êxodo ocorreu no contexto histórico do colapso da Idade do Bronze. Nenhum egiptólogo afirma que foi Ramsés II com prova arqueológica. Tem nenhum egiptólogo que prove isso, certo? Absolutamente nenhum. O que existe é, se
ou seja, uma teoria, tá? Uma teoria. Ó, se foi isso, você vai ver isso muito nas pesquisas do Wikipedia e por aí também. Agora vamos para Tutmés III. O reinado dele foi 1479, 1425. Já se aproxima lá da primeira teoria lá dos judeus, né? O seu predecessor foi de 479 a 425, seu antecessor foi Amenófis II, o seu pai Tutmés II, sua mãe Izete, assim o nascimento em 1481, falecimento em 1425. Teoricamente governou durante mais de 50 anos, mas deve se enquadrar nesse período os 22 anos de reinado de sua tia e madrasta Hatshepsut, que era esposa do seu pai Tutmés II, que assumiu o trono durante a sua menor idade. Então, também uma pesquisa de Wikipedia aqui de Tutmés III, você pode estar pensando no Wikipedia, tem vários livros também que falam sobre isso aí de egiptólogos famosos, tá? Então, nenhum egiptólogo também afirma que Ramsés, eita, perdão, gente, eu repeti aqui, mas é Tutmés III, certo? Mesma coisa, nenhum, com prova arqueológica, absolutamente nenhum afirma isso daí. E a fonte, olha, pega essa lista aqui, ó, isso é importantíssimo demais. Você vai digitar no Wikipedia, lista dos faraós do Egito. Gente, a lista é enorme. Vocês vão chegar até na dinastia dos Ixos. Que são os Ixos, Renato? São semitas que governaram o Egito ali entre 1800, 1900, até uns 1550, tá? Então foi dessa dinastia aí. O Império da Dinastia dos Ixos, 1785 a 1550, e terminou com o Império Tebano, que é de 1550 a 1069. Então Moisés está por aqui, ó, nesse tal desse Império Tebano. E lembrando uma coisa, tá? O tal do Êxodo ficou ali na dinastia dos faraós semitas, tá? Os semitas ali, essa tribo Ix aí foi, lembrando que eles foram, eles dominaram o Egito. Bom, vamos lá, Hatshepsut, essa é a melhor, cara. É a tia do Tutmés III, certo? É a madrasta, na realidade, né? Madrasta, que o pai casou com a irmã aqui. Então, essa mulher foi extraordinária. Então, foi uma grande esposa real, regente da rainha faraó do Antigo Egito. Viveu no começo do século XV, pertencente à 18ª dinastia, no Reino Novo. E o seu reinado é cerca de 22 anos, correspondente à era de prosperidade econômica e relativa e clima de paz ali no Egito. Hatshepsut nasceu em Tebas, era a filha mais velha de Tutmés I e rainha Amenósis, no caso que é a mãe dela, né? Que tá até aqui, ó, a mãe dela. O Wikipedia você sai puxando um e vai puxando todos. Quando o seu pai morreu, Hatshepsut teria cerca de 24 anos. Casou com seu meio-irmão, que é Tutmés II, que é o pai aí do que o Rodrigo Silva diz que ser o tal do faraó do Êxodo, segundo um costume do Egito Antigo, que consistia em que membros real casavam entre si. Então a Hatshepsut aí era a tia, tá? Do camarada. Não era a tal da filha do faraó, porque se fosse a filha, ele era casado com o pai do Tutmés III, tá? Após a morte de Tutmés II, cujo reinado é pouco conhecido, o enteado de Hatshepsut, Tutmés III, era ainda uma criança quando não estava apta para governar. Por essa razão, Hatshepsut ela tomou ali a condição de reinante na qualidade de grande esposa real de Tutmés II, assumindo o poder como regente da menoridade ali do Tutmés III, e mais tarde Hatshepsut decidiu assumir a dignidade de faraó e governar em seu lugar. Muito obrigado e até o próximo tutorial.